Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Agora eu ouvi. Nós estamos dando continuidade ao estudo, às meditações no livro de Salmos. E nesta noite nós vamos olhar para o Salmo 59. Coloquei não destruas 3, porque esse é o terceiro salmo que no seu cabeçalho aparece a expressão não destruas. O pastor Júnior deu uma palavra quarta-feira passada com relação ao sentido desta expressão não destruas. Esse salmo foi escrito por Davi. A grande parte dos salmos foi escrito por Davi. E ele escreveu ao regente do coral, foi escrito para ser cantado. Esse salmo não foi escrito no momento em que ele viveu a situação, foi escrito depois para ser cantado e para que o povo de Israel, naquela época, pudesse ver a mão de Deus atuando. Não somente o povo de Israel, mas a igreja hoje, não é? A igreja há 2000 anos atrás, ela tem se debruçado também nesses salmos, tem sido edificada, tem reconhecido quem Deus é através desse salmo. E o contexto desse salmo 59 é a ocasião em que Saul, ele envia soldados para vigiar a casa de Davi a fim de matá-lo. Os irmãos leitores da Bíblia devem lembrar que Saul ficou enciumado de Davi e ele tentou matar a Davi, porque achava que Davi iria tomar o trono. Davi não precisou tomar o trono, né? O Senhor Deus, o crente no Senhor Jesus, preste bem atenção nisso, o crente no Senhor Jesus não precisa puxar o tapete de ninguém. O crente no Senhor Jesus não precisa falar mal de quem está acima dele. Porque se Deus quer colocá-lo lá, Deus vai colocá-lo lá. Então, nós não podemos fazer isso. Então, Saul, ele tentou matar a Davi por causa disso. E esse salmo, então, foi escrito para ser cantado, como nós já falamos, com a melodia não destruas. E o contexto desse salmo está em 1 Samuel capítulo 19. Nós não vamos ver, só estou citando, para que os irmãos saibam o que está lá, o contexto, e para que os irmãos possam ler a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida nesse momento, quando juntos estaremos estudando a Tua palavra, essa porção da Bíblia, o Salmo 59, e cremos que o Senhor tem algo muito especial para nos ensinar nessa noite, para nos transformar, para nos fazer melhores filhos do Senhor, a fim de que vivamos nesse mundo como luzeiros, demonstrando a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, o Teu grande amor, levando aqueles que andam conosco, que ainda não têm a Jesus, para poder enxergá-lo em nossas vidas, através da nossa palavra, através dos nossos atos, da nossa maneira de ser. E também para que possamos, na comunhão dos santos, dos salvos, possamos abençoar o nosso irmão em Cristo Jesus. Então, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, com plena liberdade, possa operar na nossa vida, no nosso coração nesse momento. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Esse salmo começa com o grito dos inimigos. Os versículos que nós vamos ler agora descrevem um pedido de socorro de Davi, pois o rei Saul, ele ordenou que soldados vigiassem a Davi para poder matá-lo. E aí, quando nós olhamos para esses versículos, a partir do versículo 1, está escrito: livra-me de meus inimigos, ó Deus, protege-me dos que vieram me destruir. Então,
vai lembrando, aqueles que leram a Bíblia, esse texto já, faça na sua mente como é que Davi estava se sentindo ao saber que pessoas estavam indo ali para tirar-lhe a vida. Então, livra-me de meus inimigos, ó Deus. Protege-me dos que vieram me destruir. Livra-me dos criminosos, salva-me dos assassinos. Armaram uma emboscada para mim. Inimigos ferozes estão à minha espera, Senhor, embora eu não tenha pecado, nem os tenha ofendido. Vamos lembrar que essa expressão aqui, embora, Senhor, eu não tenha pecado, e nem os tenha ofendido, o ser humano é pecador, desde que nasce. O ser humano é pecador. A Bíblia é clara com relação a isso. Então aqui não está dizendo, embora eu não tenha pecado, em sentido absoluto, mas o sentido de Davi ter pecado contra Saul, ou contra aquelas pessoas que foram lá para tentar matá-lo. É essa a ideia aqui, tá? Versículo 4, sou inocente, mas eles se apressam em me atacar. Desperta, vê o que está acontecendo e ajuda-me. Ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta e castiga as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a cidade. Ouve as coisas imundas que lhes saem da boca. Suas palavras cortam como espadas. Afinal, quem nos ouvirá? Dizem com desprezo. Então ele estava achando que ninguém poderia socorrer a Davi e que eles estavam numa boa para poder tirar a vida desse servo. E quando fala que rosnam como cães ferozes, se os irmãos estão lembrados da mensagem domingo à noite, quando fala lá de cães, Paulo dizendo de cães, cães eram animais que não eram tratados a pão de ló como é hoje, não é? Alguns até dormem na cama, coisa, tem até bolo feito para eles. Não, os cães naqueles dias não eram como hoje, não. Os cães de hoje são tratados melhor do que muito ser humano, não é? Invertendo completamente a ordem da criação que Deus estabeleceu, não é? Então, os cães naqueles dias, eles eram semi-selvagens, eles andavam em matilhas, isto é, quem foi para a escola sabe que é matilhas, né? Então, muitos cães, e eles eram ferozes, eles atacavam mesmo, eles produziam ferimentos profundos nas pessoas. Então, é disso que o salmista está dizendo aqui, tá? De pessoas que estão agindo como esses cães ferozes. Mas quando nós olhamos esse salmo e o transportamos para os nossos dias, ou aplicamos para os nossos dias, nós podemos enxergar que hoje, e esse hoje não é o tempo agora, mas de algum tempo para cá, a mídia tem facilitado muito o gritar, através de palavras escritas, através das redes sociais, que tem cortado como espada. E interessante que essas mensagens gritadas, que cortam, que machucam, elas são espalhadas com uma velocidade maior do que a velocidade do som. Você manda uma mensagem agora para o Japão, em fração de segundos ela chega lá. E o Japão está lá do outro lado do mundo, né? Eles que moraram lá sabem disso. Está lá do outro lado do mundo. Para viajar daqui para lá são horas e horas. Muitas horas de viagem. Mas quando você
espalha a sua mensagem, e principalmente se a mensagem é uma mensagem que machuca, que o objetivo é destruir, ela corre numa velocidade impressionante. E é interessante que essas mensagens, elas diferem do confronto face a face. Quer dizer, quando você quando não tínhamos esses meios de comunicação, era através de cartas que demorava às vezes 15 dias, um mês para chegar no seu destinatário, não é? Meu pai, por exemplo, conta que ele teve lá uma desavença lá com um cunhado dele. Mas por que aconteceu essa desavença? Esse cunhado do meu pai teceu um comentário. O meu pai não sabia escrever, mas naquela época tinha as pessoas que você editava e elas escreviam, né? E meu pai então mandou uma carta dessa para o seu cunhado. Nunca mais conversaram. Mas essa carta demorou para chegar lá para esse meu tio, não é? Demorou para chegar lá. Agora, se fosse hoje, chegava-se com uma rapidez enorme. Então, o estrago é muito maior. O interessante, parece-me que o medo foi banido e nós magoamos os outros sem vermos a mágoa ou a ira no rosto daquelas pessoas que receberam aquela mensagem que corta como espada, como o texto está nos dizendo. E por outro lado, o anonimato dá a sensação de que não pode haver identificação, de que eu mando uma mensagem, a pessoa não sabe quem foi. Eu não sei se alguns irmãos aqui da igreja já receberam alguma coisa. De vez em quando alguém manda uma mensagem para mim e não faz parte do meu contato, e a pessoa não se identifica. Eu não respondo. A minha resposta é: por favor, se identifique quem mandou essa mensagem. Eu tenho feito isso. De modo geral, as pessoas, pastor, sou eu, tal. Aí eu coloco a pessoa no meu contato, não é? Então, mas há essa sensação de anonimato, que a pessoa está escondida. Ela pode fazer o que ela quiser, ela pode mandar a mensagem, qualquer mensagem para uma pessoa, a fim de destruir aquela pessoa. Ela faz isso. Então, por isso, as palavras, elas se tornam armas mais poderosas do que nos tempos vividos por Davi. Hoje, as palavras são piores, machucam muito mais do que nos dias de Davi. Ou, muito mais não, talvez muito mais rápido, não é? Do que nos dias de Davi. E o Senhor Jesus, trabalhando essa questão, em Mateus capítulo 12, ele diz o seguinte, a partir do versículo 34, raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Nós precisamos entender isso hoje, porque nós pouco falamos e mais digitamos e mais mandamos mensagem. Jesus está dizendo, está declarando aqui, que toda palavra informal e descuidada é o indício do que está no coração da pessoa. E essa pessoa será julgada por Deus. É isso que o texto da palavra de Deus está mostrando. Então, aqui fica uma advertência para nós, para que nós tomemos cuidado
com as mensagens que nós mandamos. Temos que tomar muito cuidado. Eu gostaria que vocês colocassem para mim, por favor, Tiago capítulo 3, e nós vamos ler até o versículo 12. Pode ser na NVT, por favor? Tiago 3, do 1 ao 12, por favor. E o texto é grande, então eu não coloquei na tela. Então diz o seguinte, está falando sobre palavras. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai e, às vezes, amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Até o 12? Até o 12. Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Os irmãos perceberam o poder da língua e, de modo geral, nós a usamos de maneira errada. É o que está sendo dito aí. A gente consegue dominar tudo. A gente entra na internet e a gente vê lá homens no meio de tubarões, eles não fazem nada. Aves de rapina perigosas, o homem consegue domar. Animais enormes, animais ferozes, leão, tigre, leopardo, os homens conseguem domar, mas o ser humano não consegue domar a sua língua. Então, meus irmãos, nós devemos pedir a Deus para nos libertar do mau uso da língua e das falhas de caráter que o mal alimenta. Precisamos tomar cuidado com relação a isso. Nós precisamos pedir a Deus para que nossas palavras sejam sinceras, sejam poucas, sejam sábias e sejam gentis. É isso que nós precisamos pedir para Deus. Para que Deus cuide da nossa língua. Para que Deus possa domar a nossa língua. Para que Ele possa nos controlar. E para que nós permitamos que Deus nos controle a língua. Pare para você pensar. Quantas desgraças que a língua tem provocado no mundo. Quantas desgraças a língua tem provocado na família. Eu falei do caso do meu pai. Quantos? Algo muito sério. Então Deus diz que Ele vai
Ele vai julgar. As palavras impensadas que a gente joga e não avalia as consequências. Deus vai julgar. Tá? Então, e essas pessoas estavam gritando. É o que nós vimos logo no começo, que do texto aqui, que nós vimos os gritos dos inimigos. Eles estavam silenciosamente, mas ao mesmo tempo no coração deles estava gritando maldade, porque eles objetivavam tirar a vida de Davi. Era esse o objetivo deles, que o texto está nos dizendo. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua, para não destruirmos pessoas de maneira felina, de maneira tão feroz como Davi descreveu esses homens como cães ferozes. Que nós não sejamos semelhantes a esses animais. Mas interessante que o Senhor Deus sorri e zomba de pessoas assim. Veja versículo 8 até o versículo 13. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Salmo 59. Mas tu, Senhor, ri deles, zomba das nações. És minha força, em ti espero, pois tu, ó Deus, és minha força. Em seu amor, meu Deus estará comigo. Permitirá que eu triunfe sobre meus inimigos. Não os mates, para que meu povo não se esqueça depressa. Dispersa-os com teu poder e derruba-os, ó Senhor, nosso escudo, pelas coisas pecaminosas que dizem, pelo mal que há em seus lábios, que sejam apanhados em seu orgulho, em suas maldições e mentiras, destrói-os em tua ira, extermina-os por completo. Então todo mundo saberá que Deus reina em Israel. Meus irmãos, de modo geral, nós nos sentimos intimidados pelo mundo, por causa do que o salmista aqui está escrevendo. Mas Deus não se intimida do mundo. Deus não se intimida das pessoas maldosas, de jeito nenhum. O texto está dizendo que Deus ri dessas pessoas, que Deus zomba dessas pessoas, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Essas pessoas acham que elas são, mas quem é todo-poderoso é o nosso Deus. Entretanto, a história não se resume ao rir e ao zombar de Deus com relação a essas pessoas. De fato, Deus não se impressiona com a rebeldia do mundo. E essa rebeldia do mundo não é insensível para Deus. Deus fica sensibilizado com isso. Ele fica triste com essa atitude das pessoas que zombam dele, que ri de Deus, que acham que são mais do que Deus, ou que se acham deuses, e por esse motivo eles podem tirar a vida do ser humano, eles podem destruir a vida do ser humano. Apesar de tudo isso, apesar de diante dele, Deus, essas pessoas não serem nada, mas Deus fica triste com a atitude dessas pessoas. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Versículo 6. E o Senhor se arrependeu de ter os criado e colocado na terra,
isso lhe causou imensa tristeza. O que o texto está dizendo aqui? Que o coração de Deus se entristece quando ele olha para a criatura dele. E a Bíblia deixa claro que o ser humano é a coroa da criação de Deus. E quando Deus vê a maneira como o ser humano se conduz, se porta, como agem, como falam, Deus se entristece. Por quê? Porque Deus une o coração dele ao nosso coração, de tal modo que nosso pecado causa sofrimento a Deus. E nós só podemos entender essa tristeza profunda de Deus quando nós enxergamos a sua extensão lá na cruz do Calvário. Jesus morreu pelos maus. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por pessoas como está sendo descrito aqui no Salmo 59. E nós estamos incluídos aqui. Então, Deus se entristece quando o nosso coração leva-nos a ter modos de vida pecaminosos. Começa pelo pensamento, vem nas palavras e vai se transformar em gestos que vai prejudicar pessoas. Isso entristece a Deus. Isso leva Deus ao sofrimento. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 41. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho da paz, Jesus está dizendo. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e a apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois não reconheceu que Deus a visitou. E como é que Deus estava visitando Jerusalém? Deus estava visitando Jerusalém através da pessoa de Jesus. E quando Jesus chega em Jerusalém e vê a maldade de Jerusalém, Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém. E aquelas pessoas, como as pessoas hoje, elas acham que estão certas, que o que elas estão fazendo, elas estão no direito delas. Elas acham isso, sabe? Então, o Senhor Jesus, quando ele olhou para a cidade de Jerusalém, ele começou a chorar, o texto nos diz. E a mesma coisa acontece quando nós pecamos contra Deus. Deus se entristece. Aí você diz, pastor, mas como que Deus se entristece? A Bíblia nos diz que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é Deus. E quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus e estamos entristecendo o próprio Deus. Quando isso acontece. Então hoje, a mesma coisa está acontecendo. O Deus Pai e o Deus Filho, Jesus, também estão entristecidos através dos pecados que nós cometemos e nós não reconhecemos e nós achamos que estamos certos, sabe? Mas o interessante é que Jesus denuncia o pecado. Ainda em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 45, então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo, as Escrituras declaram, meu templo será chamada casa de oração, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes
os mestres da lei e outros líderes do povo planejavam matá-lo. Então, quando Jesus denuncia o pecado deles, eles tentam matar a Jesus. Da mesma maneira que aquelas pessoas queriam tirar a vida de Davi, a mesma coisa aconteceu com Jesus. A mesma coisa. Hoje que nós temos percebido que eles também tentam silenciar as pessoas. Prendem as pessoas. Eles caçam o direito das pessoas usar as redes sociais. A mesma coisa está acontecendo hoje. Isto é uma realidade. Então veja bem, Jesus os está acusando e a reação de Jesus foi expulsá-los do templo, porque eles estavam vendendo ali no templo. Agora você diz, pastor, será que é a mesma coisa nós também não estamos errados? Talvez possa ter uma interrogação aí na sua cabeça. Essas cantinas que a gente faz aqui, almoço que a gente faz aqui, ou quando aparece um missionário aqui e coloca lá na frente lá para vender camiseta, essas coisas. Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos entendessem direito a Bíblia é a palavra de Deus. O que estes que Jesus aqui expulsa e diz que a casa, o templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões, era porque judeus que moravam longe, eles não podiam trazer os animais para oferecerem sacrifício pelos seus pecados ali em Jerusalém. Se você leu o Velho Testamento, prestando atenção, você vai entender isso. Então, a ordem de Deus foi que eles trouxessem em moedas, dinheiro, e lá em Jerusalém eles comprassem esses animais para sacrificá-los. Mas só que estas pessoas inflacionaram o valor daqueles animais que seriam oferecidos em sacrifício. Eles queriam lucro e mais lucro. É o que acontece aqui no Brasil. Quando está em falta determinado produto, o preço vai lá em cima. É a mesma realidade. Então não se aplica para a igreja o que Jesus está dizendo aqui. Eu estou dizendo isso porque até pouco tempo atrás, nós tínhamos pessoas aqui na igreja que pegavam esse texto aqui para dizer que a igreja estava errada em fazer isso. Não está se referindo a isso. A nossa cantina vai comprar o que é vendido aqui na cantina, fora daqui, para você ver o preço. Nós não estamos cobrando o preço do comércio. Não é cobrado. E por que não é cobrado? Porque irmãos têm dado do seu tempo para ir lá preparar, a fim de vender para os irmãos. Eles não estão cobrando o trabalho deles, por esse motivo é mais barato. A igreja está subsidiando a energia elétrica que é usada ali, o gás que é usado ali. Então, por esse motivo, não saiam fazendo julgamento errado, de forma alguma, com relação a esse versículo. Eu abri um parênteses, fecho o parênteses e vamos continuar, né? Então, meus irmãos, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos pedir ao Senhor um senso da graça imerecida dele, porque nós não merecemos. É graça sobre graça que Deus tem para conosco, para que nós sejamos guardados de olhar aos que rejeitam os caminhos de Deus, e que nós não desprezemos essas pessoas e nem tenhamos medo dessas pessoas, mas que nós confiemos em Deus e ao mesmo tempo nós coloquemos essas pessoas diante do Senhor, para que o Senhor possa
trabalhar nesses corações, quebrantar esses corações, mudar a vida dessas pessoas, transformá-los, ou então que Deus possa dar a disciplina que Ele entende que é melhor, se não há arrependimento no coração dessas pessoas. Nós devemos fazer isso. É essa atitude que nós devemos ter. Bem, o próximo texto vai mostrar aí que eles podem gritar, mas Davi está dizendo, eu cantarei. Versículos 14 até o 17. Nos diz o seguinte: ele sai à noite, rosnando como cães ferozes, volta a mesma expressão que nós vimos lá atrás, enquanto rondam a cidade, andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Eu, porém, cantarei sobre o teu poder, cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor, pois tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Interessante, né? Versículo 15, andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Eles encontram alimento. Eles andam por aí assaltando pessoas, matando pessoas, levando embora os bens daquelas pessoas, mas são pessoas insatisfeitas. Nada preenche, nada traz satisfação para elas. É isso que o texto está dizendo para nós, não é? Então, em contraste com esses que Davi os chama de cães, que uivam e se queixam, ele louva a Deus. Ele louva a Deus. Embora Davi continuava sob ataque, ele louva a Deus no coração por ter a Deus como refúgio, por ter a Deus como fortaleza. Nem sempre nós vemos o livramento de Deus imediatamente. Nem sempre. Mas mesmo não vendo imediatamente, o nosso coração deve continuar louvando a Deus. Nós devemos nos refugiar em Deus, porque Ele é a nossa fortaleza. E nós já estamos refugiados. Se você aceitou a Jesus, você já está refugiado, porque Jesus é o lugar para onde nós corremos quando estávamos debaixo ou estamos debaixo de qualquer ataque. Em Jesus nós podemos nos esconder, nós podemos buscar segurança, porque Ele é aquele que nos protege. Jesus é a nossa segurança. Então o salmista chama Deus de o Deus que mostra amor por mim. E realmente Deus mostra amor por nós. Como cristãos, nós sabemos que o amor de Deus por nós é incondicional. Se nós pecamos, Deus vai trabalhar conosco. Se nós não nos arrependemos rapidamente, se nós endurecemos o nosso coração, nós não perdemos a salvação. Mas Deus vai trabalhar conosco, com seu amor incondicional. O objetivo de Deus é em disciplinar o crente que está em pecado, e aquele crente que não quer reconhecer o seu pecado, que quer continuar no seu pecado, Deus vai discipliná-lo. Mas a disciplina de Deus é uma disciplina amorosa, porque o amor de Deus para conosco é incondicional. Sabe por quê? Porque não está baseado nos nossos méritos, não está baseado de que nós somos bonzinhos. Então, por esse motivo, é que o amor de Deus é incondicional. Nós não merecemos, mas Jesus veio para o que havia se perdido. Jesus veio
ao nosso encontro quando nós não merecíamos e não merecemos nada. Mas no fato desse amor incondicional está no fato em que Jesus foi ferido, Jesus foi morto lá na cruz do Calvário e Jesus ressuscitou para criar um esconderijo para cada um de nós. E que nós possamos lembrar dessas verdades para andarmos no temor do Senhor a cada dia. Amém? Senhor Deus e Pai, colocamos-nos nas Tuas mãos para que a Tua palavra, que nesta hora foi lida, foi exposta, ela tenha encontro nas profundezas da nossa alma, do nosso coração, e possa nos levar a confiar em Ti, apesar dos perigos, apesar daqueles que querem nos destruir, daqueles que querem causar sofrimento em nós. Dá-nos, ó Deus, de que nós lembremos que Jesus morreu para ser a nossa fortaleza, para ser o nosso refúgio, e que cada um de nós possa se refugiar nessa fortaleza que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ajuda-nos, ó Deus, quando pecarmos, a não endurecermos o nosso coração, mas ao corrermos ao Senhor e pedirmos o Teu perdão, e termos os nossos pecados perdoados e purificados, e levarmos uma vida que agrade ao Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Irmãos, que Deus os abençoe, tenham um restante de semana grandemente abençoada pelo Senhor. E próximo domingo é o primeiro domingo, né? Então, teremos ceia do Senhor no próximo domingo, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus.